Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo esse vídeo, seja no LinkedIn, no Twitter ou no YouTube. Esses vídeos rápidos que eu estou gravando foram pensados para que eu possa postar algumas perguntas, uns questionamentos que me vêm à cabeça durante os meus estudos em SEO, web semântica, ontologia, taxonomias, que estão relacionados ao meu trabalho hoje, o jeito que eu trabalho, minha metodologia e alguns pensamentos para o futuro do meu trabalho e da nossa área. A primeira série de perguntas que eu me faço e compartilho com vocês foi incentivada, eu tirei essas ideias do vídeo que eu estou lendo chamado Ontologia em Ciência da Informação, está ali do meu lado, que no início debate sobre ontologias do ponto de vista teórico, né? E aí eu já vou explicar o que isso tem a ver com SEO, com web semântica, né? Então as perguntas que me ficaram são falando, né, do que a ontologia trata, que são, né, uma maneira de entender por que as coisas são o que são, qual é a relação da nomeação, do nome que a gente dá para essas coisas, né? Então a pergunta, né, o que são coisas, né? Como é que a gente define, nomeia o que são coisas, né? Se elas são do mundo real, se elas são advindas da nossa mente e a gente classifica e nomeia essas coisas, né? As coisas em relação o que a gente chama de entidade no estudo de web semântica, né? Então como é que o que define que uma cadeira é uma cadeira, que ele tem esse nome, né? O que faz elas serem o que são, né, para nós humanos, né? São os nomes que a gente dá para elas, os nomes são abstrações e as coisas são o que elas são. Uma cadeira é uma cadeira e ela teria esse nome independente da nossa introspecção e do nosso pensamento sobre uma cadeira e a criação dessa nomeação, né, dessa palavra cadeira, tudo que ela significa, né? Então uma cadeira é uma cadeira por conta da sua função, da sua forma, do que ela existe no mundo, ou do nome que a gente dá para ela, né? Por conta das suas características intrínsecas ou da relação do nome com essas características, né? E como é que nós os humanos combinamos entre nós como nomear as coisas, né? Como é que a gente dá nome para as coisas, primeiro dentro do mesmo domínio de um certo idioma, do português, por exemplo, e como é que isso é combinado entre humanos que falam uma outra língua, né? Qual é a relação entre esses dois nomes em línguas diferentes? Cadeira e chair, por exemplo, como é que isso funciona, né? Como é que a gente relaciona isso tudo? E a relação entre a coisa em si, né, o que a gente pode chamar coisa no mundo real, a coisa no mundo ideal, a coisa no mundo da língua. Como é que isso cria categorias? Como é que a gente categoriza isso? Como é que a gente agrupa essas coisas que existem no mundo? Como é que a gente agrupa isso? A gente agrupa por nome, pela forma, pelo jeito, pelas suas funcionalidades. Então, é nesse ponto que esse tipo de pergunta teórica, que vem sendo estudado há séculos por muitos teóricos, filósofos, esbarra no nosso trabalho de SEO, principalmente do SEO semântico, que tenta entender essas entidades e organizar elas em grupos e principalmente conectar, né, grupos e entidades diferentes, quais são as conexões possíveis e como ajudar o processo de criação de projetos, criação de plataformas, criação de conteúdo, otimização de conteúdos, fazendo essa organização taxonômica e ontológica
ajudar a plataformas e conteúdos a interagir melhor com algoritmos que precisam dessa organização. Bom, isso é só os primeiros pensamentos. Eu vou publicar e a gente pode ir conversando, quem tiver afim, conversando no post e falando sobre esses assuntos aí. Muito obrigado e em breve um vídeo conforme as perguntas vão surgindo. Um abraço a todos aí.